Saudamos os amados irmãos com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Oremos. Te agradecemos, Senhor, por este momento de culto, de adoração e louvor ao Teu santo nome. Que nós possamos estar com as nossas vidas sendo agradáveis diante de Ti, e assim, ao Te prestarmos este culto, suba até o Teu trono de graça como um aroma agradável. Abençoe os irmãos que irão participar, os que irão estar assistindo, que o Teu Santo Espírito possa estar falando a cada coração, a todos nós. É o que nós suplicamos por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Guilherme Arantes, em sua composição chamada Amanhã, inicia assim: amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. E na parte final da canção ele encerra com essas frases: amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. A partir do que é possível observar no passado e no presente, muitas pessoas têm medo do futuro. Essa nossa terrível tendência de prestar atenção apenas no que não está bom nos mantém prisioneiros e reféns de nossos medos. Pessoas sem esperança são pessoas presas ao tempo sem perspectiva de eternidade. No quarto movimento do Evangelho, a ênfase está na glorificação. Em Apocalipse 21, 3-5, nós lemos: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Para mim, é incrível o quanto temos este terrível hábito de enfatizar mais o negativo do que o positivo. Com isso, não estou dizendo, nem estou propondo que devemos viver negando a realidade. Proponho muito mais do que isso. Temos de olhar a vida com os olhos da fé. Isso significa ter os nossos olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. Embora os nossos dias sejam maus e turbulentos, a história da humanidade sempre foi marcada por isso. E será assim até o final. Mas o que para nós é final na perspectiva de Deus será um novo início, novos céus e nova terra. Uma experiência ímpar, quando os salvos poderão desfrutar da presença real de Deus. E nesta experiência incomparável, o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essa existência antiga não mais. Essa existência não existirá mais. Assim, o desafio que é colocado diante de nós é este: tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Ele é o princípio
e o fim. A nossa existência nessa vida tem como objetivo a glória, isto é, a experiência de vida eterna com Deus em novos céus, em novas terras. Uma vida transformada, uma vida renovada, é uma vida vivida diante da face de Deus para a sua glória. Viver diante da face de Deus é viver hoje como viveremos para sempre, com a presença de Deus que faz novas todas as coisas em nossas vidas. Que assim o Senhor nos abençoe. A Ele seja toda a glória. Boa noite, irmãos. Vamos estar fazendo oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nossa vida, na nossa família na fé. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa, Deus, o nosso pastor Gilberto, que está nos orientando, que o Senhor venha estar enviando o Espírito Santo, ó Pai, para que Ele continue orientando a Tua igreja, ó Pai. Abençoa, Senhor, a diaconia da nossa igreja, todo o nosso conselho, Senhor. Venha estar suprindo as necessidades da nossa igreja, ó Pai. Abençoa também, Senhor, as famílias, ó Pai, que congregam na nossa igreja. Venha estar suprindo, Senhor, a necessidade de cada um.
Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Purifica-nos, ó Deus. Enche, Senhor, a cada casa, Senhor, a cada família do Teu Santo Espírito, ó Deus. Abençoa, Senhor, as famílias que estão sendo assistidas, ó Deus, que estão passando necessidades. Senhor, que o Senhor venha estar suprindo a cada necessidade, Senhor. Que o Senhor venha estar, ó Deus, enchendo o bálsamo, Senhor, no lar de cada um, ó Pai. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, ó Deus, que possamos estar também fazendo parte de tudo isso, ó Deus. Fica também, Senhor, com os que estão desempregados, ó Deus. Venha abrir portas de emprego, Senhor, porque sabemos que aquela porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Abençoa, Senhor. Fica também, Senhor, com os profissionais de saúde, Senhor, que continuam cuidando, Senhor, dos enfermos, cuidando com amor, ó Deus, cuidando com a Tua provisão, ó Pai. Abençoa também, Senhor, a cada família, Senhor, que está enlutada, que perderam seus entes queridos. Conforta, Senhor, o coração de cada uma, Pai, em nome de Jesus. Sabemos o quanto é dolorido, Senhor, perder uma pessoa amada. Que o Senhor venha estar confortando, Senhor. Abençoando, Senhor, o lar de cada um e o coração de cada um, Pai. Te pedimos também, Senhor, em especial, ó Deus, pela vida do Marcos Feitosa. Senhor, que os Teus cuidados, ó Pai, o Teu amor, possam estar com ele, Senhor, neste momento. Com as mãos dos médicos, ó Deus, porque Tu és o Pai dos médicos, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, abençoá-los, ó Deus. Venha, Senhor, estar fortalecendo os familiares do Marcos, ó Deus, que também está passando por tudo isso, ó Pai. Nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Também te peço, ó Deus, por aqueles que estão internados, os que estão em recuperação de cirurgia. Senhor, vem colocar a Tua mão, Senhor. Vem, ó Deus, fazer a obra em nome de Jesus, ó Pai. Te peço por todos que estão em tratamento, ó Deus. Vem estar, ó Deus, derramando a Tua unção, ungindo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. A todos aqueles que precisam dos Seus cuidados, a todos aqueles que precisam de Ti, Senhor, que o Senhor venha estar fortalecendo, derramando, Senhor, a Tua unção, fazendo obra na vida de cada um, ó Pai. Nos fortalece, ó Pai, aumenta, Senhor, a nossa fé, perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar o nosso louvor, mas vamos primeiramente ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos, 111, versículo 1, 2 e 3. A palavra de Deus nos diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, graças damos a Deus pela oportunidade que temos de estar mais uma vez diante de Ti, te prestando esse culto de louvor e adoração, Senhor Deus. Ó Pai, que todos os atos desse culto estejam sendo agradáveis a Ti, Senhor Deus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e receba as nossas orações, ó Pai, os nossos louvores, ó Pai. Damos graças, ó Deus, porque também estamos comemorando mais um ano da Reforma Protestante, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra que será ministrada fale aos nossos corações, Pai. E que o Espírito Santo que habita em nós possa visitar cada irmão, cada irmã nesta noite, Pai. Nós oramos em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar, irmãos, com o cântico Deus Supremo És. És incomparável.
Vamos louvar o cântico É Superabundante Graça. Somos filhos da graça, divina e sem par, frutos do amor que nos vem alcançar. Graça que livra da morte e o pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Assim somos santos, justificados, dia seremos glorificados, dia seremos glorificados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante. Graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar com o cântico Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, à Raiz de Davi, que venceu
Meus irmãos, estamos na semana onde iremos comemorar a Reforma Protestante no século XVI, através de Lutero, quando ele afixou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, falando sobre o desejo de discutir e estudar a Palavra de Deus. Para que o texto de nossa meditação fosse escolhido, eu escolhi o texto justamente que teve um grande impacto na vida de Martinho Lutero, que está registrado em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Nós, ao estudarmos sobre a Reforma Protestante, estamos buscando claramente entender de onde nós viemos. Falamos um pouco sobre Calvino na última semana e nesta semana vamos falar especificamente sobre esta Reforma Protestante. O que acontecia no século XVI? Diz a história que no século XVI havia dificuldades, onde a religião predominante era o catolicismo. Ele tinha como base a Bíblia, mas também a tradição. E todas as decisões papais valiam ou tinham o mesmo valor, o mesmo peso que o ensino bíblico. E por isso era ensinado que a salvação era através da fé, mas também das obras que eram estabelecidas pela igreja. E a salvação também dependia da ligação do fiel à igreja católica. E neste cenário religioso, nós vemos que havia a pregação que se desviava de muitos ensinos bíblicos, por exemplo, o purgatório, que era o local onde a alma do justo são purificadas antes de serem admitidas no céu. Isto prevalece até o dia de hoje. Oração pelos mortos. E então nós vemos que havia uma grande distorção da palavra de Deus. E com isto surgiu ainda dois pontos importantes. O primeiro deles era a simonia. Simonia era o comércio religioso das coisas que eram sagradas ou de objetos sagrados. Por exemplo, se alguém estava com um objeto sagrado, alguma coisa que pertencia ao começo da igreja, algum objeto, então ele era comercializado, ele era vendido. Havia também a questão das indulgências, que era o plano de vendas para o perdão do pecado do homem. E um homem chamado Tetzel, que vendia as indulgências, ele tinha autorização da Igreja Católica para trazer um certificado em que era uma espécie de passaporte para o céu. Então, a pessoa ao comprar aquele certificado, seus pecados estavam perdoados. E esses foram os motivos que Lutero vai fixar então no dia 31 de outubro as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. 31 de outubro de 1517. Quem era Lutero? Lutero era um homem cheio de conflito. Ele era um homem nascido na Alemanha que, em meio a uma tempestade, ele fez o seguinte compromisso, de que ele seria um monge se não padecesse, se não sofresse nenhum mal. Ele seria então alguém que se dedicaria realmente a servir a Deus através do monastério. E diz então que ele foi servir a Deus e no monastério ele procurava paz interior. E como é que ele procurava paz interior? Através das penitências, orações, jejuns. E ele não conseguia nada. Ele vivia em completo
tormento. E um dia, então, lendo a palavra de Deus e ministrando, que ele era professor, ele se deparou com esse texto: o justo viverá pela fé. É o texto aqui que nós acabamos de ler. E lendo, então, esse texto, ele entendeu que ele só encontraria paz com Deus mediante a fé. Somente ele confiando em Deus, não através de obras, mas a partir realmente deste compromisso com Deus, e crer e confiar em Deus, é que ele encontraria a sua paz. E ele então começou a pregar com todo ardor, pregando que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. E nós podemos então ver que aí surgiu então a Reforma Protestante. E junto com a Reforma Protestante, nós temos 5 pilares que eu gostaria de deixar com os irmãos, que os reformadores queriam de todas as maneiras que fossem ensinados. O primeiro pilar que nós podemos ver é que somente a fé. Nós lemos aqui o texto que fala que o justo viverá pela fé, e o primeiro pilar é somente a fé. E abra comigo também em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: somos justificados mediante a fé, e com isso temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que ele enfatizava é que o justo, ou somente pela fé, o justo vai viver e vai ter paz com Deus. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar que ele procurava ensinar estava relacionado à graça. A graça. O que é graça? Graça é aquilo que recebemos sem merecer. Lá em Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pela graça sois salvos, não vem de vós nem das obras, para que ninguém se glorie. Graça é algo que Deus nos deu e não merecíamos. Este é o segundo pilar da reforma. O primeiro é a fé, o segundo é a graça. Pela graça sois salvos. O terceiro pilar falava sobre através de quem. O terceiro pilar é somente através de Jesus Cristo. Somente através de Cristo. Atos 4, 12 diz assim: não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens que importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo o justo. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós podemos ver a importância desse terceiro ponto. Somente através da mediação de Jesus Cristo é que o homem pode ser salvo e encontrar paz com Deus. Nós vemos agora um quarto pilar. Este quarto pilar significa o seguinte: que o homem só deve glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Se você abrir aí comigo em Romanos, aí no capítulo 11, no versículo de número 36, nós vamos encontrar isto, que diz o seguinte: porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Aqui o apóstolo Paulo estava falando aos romanos sobre Deus. Então vejam a importância desse quarto ponto. Só Deus deve ser glorificado. Agora, meus amados irmãos, nós vemos 4 pontos muito importantes que falam que são pilares. Nós podemos ver que somente podemos viver pela fé. Essa fé é em Jesus Cristo, que pela sua graça nos salvou, e somente Deus deve ser glorificado e engrandecido. Nenhuma mais outro homem ou criatura. E onde nós aprendemos todos esses 4 pontos? A fé, guarde isso, bem importante. A fé somente
a graça, só pela graça sois salvos, somente mediante Jesus Cristo, e somente Deus deve ser glorificado. Esses quatro pontos. E onde nós vamos encontrar alicerçados? Já citei os versículos, mas queria que os irmãos lessem comigo em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, dos versos 16 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 16 a 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Então, nós somos vidas que cremos na inspiração. A escritura foi inspirada. Homens foram usados por Deus. Homens foram instrumentos de Deus. E essa escritura é útil para o ensino. Então, ela nos ensina. Então, os 4 pontos anteriores que vimos, nós temos como base, como ensino, as Sagradas Escrituras. E ela nos ensina, nos repreende. Ela também faz com que nós sejamos corrigidos e educados na justiça. Olha a importância, então, das Sagradas Escrituras. Como o apóstolo Paulo enfatiza aqui a Timóteo, e diz que ele deve, então, ver que a Escritura é inspirada, nos ensina, nos repreende e nos corrige e nos educa. Que maravilha! Por isso é que temos a palavra de Deus. Por isso é que é somente as Escrituras, só as Escrituras. E qual é o propósito de termos só as Escrituras de regra única e infalível de fé e prática? Aqui diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meus amados, nós podemos ver que isto é fundamental, as Escrituras. Então, trazendo novamente para mim e para você, há 5 pontos importantes, 5 pilares da reforma do século XVI. A primeira delas é a fé, a segunda delas é a graça, a terceira delas é que nós somente temos Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os homens. A quarta é que só Deus deve ser glorificado. E a quinta, somente pelas Escrituras, somente as Escrituras. E Lutero, então, defendendo as suas 95 teses e falando que era poder de Deus, a palavra de Deus, para todo aquele que crê, ele foi perseguido pela sua fidelidade à palavra de Deus. E ele teve que ser um homem fiel a Deus, e por causa dele ser um monge, ele foi perseguido. E não somente ele foi perseguido, mas ele também foi excomungado e até chamado de herege. Por quê? Porque ele tinha convicção do que ele cria e não importava as consequências. Por isso ele assumiu todos os riscos e todos os compromissos com a palavra de Deus. Lhe chamava naquela época, e era bem difícil, ele foi perseguido. E ele então depois foi intimado a retratar-se. E ele diz o seguinte, quando ele foi intimado a retratar-se, ele diz assim: é impossível retratar-me, a não ser que prove meu erro através das Escrituras, pois a minha consciência está alicerçada na palavra de Deus. Assim, Deus me ajude. Meus amados irmãos, como é atual hoje esses 5 pilares da reforma protestante? E eu queria desafiar você, a mim, a nós da IPI de Vila Formosa, a nos mantermos firmes nestes pilares, para que nós possamos estar realmente sendo como uma igreja, que a palavra igreja significa aqueles que foram chamados para fora. Nós fomos chamados das trevas para o reino da luz, fomos tirados das trevas
para o reino da luz, como nós vemos na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versos 9 e 10, que nós fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus Cristo, para manifestarmos o seu amor e a sua dedicação por nós, através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Para isso, lá nós somos chamados de povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meus amados, nos dias de hoje, a reforma é muito atual. Nós temos que analisar o nosso compromisso. E eu queria desafiar você e eu também entrar nesse desafio de sermos fiéis a esses pilares que estão alicerçados na palavra de Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a IPI de Vila Formosa e que nós continuemos alicerçados nesses pilares que realmente nos sustentam através da palavra de Deus. Deus te abençoe e que as nossas vidas sejam vidas realmente, que estejam engrandecendo o nome do nosso Deus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém, amém, amém. Quase não sobreviveu.
Amados, nós aprendemos pela palavra de Deus que Jesus Cristo, quando veio a este mundo, ele entregou o seu corpo na cruz do Calvário e derramou o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. E todas as vezes que comemos do pão, tomamos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Então nós estamos no aguardo da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto isso não acontece, permaneçamos fiéis aos seus ensinamentos e sejamos a cada dia sal da terra e luz do mundo. Este pão é o meu corpo, este cálice é o meu sangue, diz o Senhor. Vamos orar? Senhor, nos abençoe agora, queremos comer do pão e beber do cálice. Que nós possamos ter uma vida santa e agradável a Ti, Senhor. Que estejamos neste mundo, onde há muitas coisas que Te entristecem, certamente. Que nós sejamos vidas que estejam agradando, engrandecendo e louvando o Teu santo nome, através do nosso viver, do nosso caminhar, através de tudo que nós fizermos, nós estejamos Te engrandecendo. Abençoa aos meus amados que irão comer do pão e beber do cálice, que eles possam sentir a presença do Teu Espírito Santo e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Consagramos o pão e o vinho em o nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Esse pão é o meu corpo, comei dele todos, diz o Senhor. Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, diz o Senhor. Bebei dele todos. Lembrando, meus amados, que todas as vezes comemos do pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a orientação, amparo e direção do Espírito Santo estejam convosco e convosco permaneçam até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém. Escudo e boa espada.
Amém.